Olá amigos do vlog do Zek, hoje com a Canon EF100 300mm f4.5 5.6 USM, que é a primeira zoom vintage que a gente vê aqui no vlog do Zek. Pois é, eu que sempre tô aqui falando dos equipamentos mais novos e high-end, e eu nunca falo aqui das coisas que eu tinha no passado, mesmo no mercado de usadas que a gente tem um monte de opções legais. E hoje a gente vai ver aqui a minha primeira zoom telefoto do kit que eu comprei lá em 2005, o 100-300 aí, que são do telefoto bacanas para vocês fecharem o quadro, conseguirem chegar no sujeito sem se aproximar dele. E hoje a gente vai ver como que funciona aqui a 100-300, que é um objetivo antigaça aqui do vlog do Zek. Então vamos começar tirando da caixa essa daqui, que é uma das minhas primeiras objetivas, na verdade a segunda objetiva que eu já tive na vida, que veio de uma viagem que eu fiz à China em 2005, quando eu não sabia o que era distância focal, o que era abertura máxima. Peraí que esse negócio tá preso aqui, pronto, saiu. O mini unboxing aqui, e caiu tudo no chão. Bom, o pessoal do Periscope assistiu, vamos guardar tudo aqui, porque a caixa é velha da China, essa daqui que veio da China quando eu nem sabia o que era distância focal, abertura. E eu simplesmente cheguei na loja e falei, como é que eu pego um equipamento que vai fechar no meu sujeito para conseguir pegar as coisas de longe. E eles me sugeriram aqui a 100-300, que hoje eu sei o que é o telefoto e é uma ótima opção aí que tem no mercado de usadas. E a primeira coisa que a gente nota aqui, a listação em salvo, ela caiu aqui num pedacinho que eu tenho mais fofinho, é a 100-300 Vintage, né, que é um design aqui de 1990, a gente nunca viu um equipamento tão antigo, mas que mesmo assim funciona até hoje. Aqui em 540 gramas, ela também é das mais leves 100-300mm que a gente já viu por aqui. Para chegar nos 300mm é o equipamento mais leve que eu tenho no meu kit. E ela também é a menorzinha delas em eu acho que 14 centímetros, são 2 centímetros a mais do que as opções que a gente tem intermediárias hoje, como a 70-300. Essa daqui é a menorzinha que eu tenho no kit, não chega a ser tão pequena quanto a DO. Mas de qualquer maneira, apesar dela ser vintage, ela é um equipamento bem construído e de operação relativamente até superior. Vocês veem aqui que ela tem um anel quase completo aqui do tubo externo, que abre o sistema de zoom interno, aqui também numa construção só de plástico, né? E você vê aqui que ele é um pouquinho menos suave do que a gente tem hoje, especialmente considerando a série L que a gente vê tanto por aqui, porque esses equipamentos mais novos da Canon, eles têm um projeto interno com umas bobinas que são um pouquinho maiores, então os rolamentos maiores, eles são mais suaves do que a gente tem aqui, mas não chega a ser ruim, né? Você não vai fazer focos zoom pull com isso daqui durante gravação de vídeo, mas funciona na rua. E ele, por ser um pouquinho duro, ó, ele não precisa nem de um botão de lock, ele não sofre muito com zoom creep, é um dos destaques aqui da 100-300. E outra coisa bacana é que ela tem um sistema de foco interno USM Ring Type, que é uma coisa que a gente não tem mais hoje em dia, né? Eu tô aqui com a 70-300 IS USM que a gente já viu. Aquela é uma USM, só que ela não é Ring Type, ela tem um motorzinho que faz barulho, o sistema de anel da frente mexe e também o filtro mexe na frente, a gente já viu como ela era ruim. A 100-300, apesar dela ser vintage de 1990, não. Ela tem o Ring Type que ele é um anel que ele fica com uma bobina ao redor do sistema do grupo de foco, e ele é muito mais silencioso e rápido, e isso a Canon colocava mesmo na linha intermediária. Hoje que eles estão aí mudando para os micromotores STM, eu não acho que é uma coisa tão positiva, mas a gente tem aqui mesmo no mercado de usadas uma lente vintage que fazia isso. E aqui atrás ela tem um anel de foco, ó, vocês veem que ele tem um full time angle, né, sem eu ter que mexer aqui no botão, também diferente da 70-300, eu posso usar qualquer tipo de distância que eu quiser aqui. Enfim, é uma objetiva extremamente bacana aqui no vlog do Zek, porque é a minha primeira vintage e a gente vai começar a falar mais desses equipamentos, porque eles não deixam de ser legais, né? Ela só tem um look aí diferente, porque não tem a textura opaca que a gente tem hoje, que não risca. Essa daqui ela é um pouquinho mais brilhante, ela pode riscar. Vamos montar na nossa 6D para vocês verem que mesmo hoje no digital a gente pode usar aqui. Essa daqui que é uma EF, né? Não tinha muita câmera de filme, não tinha acho que nenhuma DSLR de filme APS-C, só as pequenininhas eram APS-C. É só a gente unir aqui o vermelhinho com o vermelhinho, montar, e eu tenho os 300mm compactos aqui do vlog do Zek, ó, porque ele vai pequenininho aqui na mochila, cabe em qualquer lugar, é a minha opção aí. Quando eu não quero levar nada, eu levo a 100-300. Eu vou mostrar aqui do lado das outras 300 que eu tenho no kit até hoje, por exemplo a 70-300, peraí, deixa eu destravar aqui. A 70-300 IS USM que a gente acabou de ver, ó, a 70-300 ela é muito maior do que a 100-300. Então você vê aí que a Canon, elas mudaram, atualizaram o projeto óptico, né? Essa daqui que é uma objetiva que custa aí quase $700, essa daqui ela estava 270 quando lançou. Hoje no mercado de usadas, mesmo aqui o brasileiro, tem por 500. E outra opção 70-300 que eu tenho aqui,
que aí já é uma high-end, é a 70-300 DO, que é aquele projeto que usa o Diffractive Optics para ter uma objetiva bem menorzinha. Vocês veem que fechadinha aqui, vamos fechar. A 100-300, ó, a DO é muito menorzinha, mas quando você abre a 70-300 DO, continua aí, ó, ser quase do mesmo tamanho da 100-300. Os 100-300mm aqui, que são um projeto aí antigaço de 1990, mas que não deve nada em performance ótica. Lógico, se você considerar aí as suas expectativas, né, se você deixar suas expectativas baixas, aqui a Canon consegue entregar assim um projeto de 3 elementos em 10 grupos, que não conta com nenhuma peça especial, e é aí que está o segredo do preço baixo. Né, e ela tem aí uma performance excelente no quadro todo, principalmente no centro, na abertura máxima só lá nos 100mm, com queda de performance, resolução e contraste até os 300mm, que só ficam realmente usáveis por volta do f8 até o f13. Mas no geral, uma performance típica do telefoto zoom, que nunca foi uma distância focal difícil de produzir, que funcionará muito mais pela distância longa e enquadramento apertados do que pela performance ótica bruta mesmo. Se você precisa ir mais longe para capturar o seu sujeito, a 100-300 fará um bom trabalho considerando as fotos que entrega. Principalmente aqui testada na EOS 20D de 2004, que é uma câmera APS-C com apenas 8 megapixels e consequentemente o mesmo pixel pitch de uma EOS 5D Mark II de 21 megapixels, usando apenas o miolo do quadro, depois do corte para o formato menor, eu tive arquivos extremamente detalhados em 100mm que rivalizam qualquer uma das outras objetivas telefotos que eu tenho aqui no kit. Ao lado das EF70-300 IS-USM e DO IS-USM, os 100mm da 100-300 não mostram qualquer diferença no poder de resolução e de detalhes para prints imersivos até a 3 pixel peep em 100% na tela do computador, com post crop e saída web em qualquer tamanho. É aquela velha história que eu sempre falo para vocês. Se a distância focal atende o que você precisa, nenhum defeito na imagem será argumento contra a utilidade de uma objetiva. Sim, até os 300mm a performance cai bastante no quadro todo, com perda notável de resolução em abertura máxima, mas não necessariamente é a melhor posição para usar essa objetiva de $270 se você exigir demais os detalhes. Só fechando lá para f8 ou mesmo f13, que são aberturas otimizadas nessa posição, que você pode pensar em colocar lado a lado com outras objetivas. Mas mesmo nessa comparação, a 100-300 não tem jeito. O contraste pega bastante contra a luz, refletindo em peças internas do projeto, e as imagens só funcionarão se de fato essa for a direção criativa da foto. Para a pureza, os resultados clínicos dos 300mm, sinceramente coloque a mão no bolso e invista num projeto mais caro. No geral, bacana são as cores equilibradas com o restante da linha, coisa que eu nunca tenho de problema aqui para falar na Canon. E até o bokeh, que funciona considerando a profundidade de campo curtíssima. Qualquer comentário sobre ele será pessoal demais, e eu acho que os dois agradam para os resultados nas fotos. As aberrações cromáticas evidentemente estão em peso nas bordas e no eixo, na profundidade de campo, mas, como sempre, bem-vindos a 2015, são fáceis de corrigir via software se realmente apresentarem algum problema. Enfim, essa daqui é daquelas objetivas que eu não tenho qualquer motivo para não recomendar aqui no vlog do Zec da Canon EF 100-300mm f4.5, 5.6 e S não, o SM, que é uma objetiva vintage, né? Então aqui ela tá no mercado de usada, são $270, eu já vi aqui no Mercado Livre no Brasil por R$500, e aquela velha história, se atender a distância focal que vocês precisam, ainda mais a abertura aqui que é do f4.5 ao 5.6, ela vai fazer as imagens, né? Então a gente viu aqui no slideshow que são fotos bacanas. São fotos antigas minhas, quando eu mesmo não sabia o que eu estava fazendo, eu estava muito mais ali praticando composição, eu não sabia a parte de exposição, o que era abertura e velocidade do obturador, e as fotos funcionaram, né? Então não quer dizer aí, eu fico meio contra aqui o vlog do Zec, porque a gente vê muito equipamento, e as melhores imagens elas estão em qualquer equipamento, né? Vai depender muito mais do seu sujeito, do seu olhar, e muito mais a sua técnica de composição e, lógico, se a objetiva cumprir aí o que você precisa de distância focal e de abertura. Então por isso aqui eu não tenho por que não recomendar a 100-300, f4.5, 5.6 o SM no vlog do Zé, que eu pretendo falar mais de objetivas vintage. E vamos mandar os abraços para vocês, o pessoal lá do YouTube. Os novos subscribers pagos, né? Esse daqui é um dos primeiros vídeos que a gente vai fazer aí nessa nova leva do canal pago, que é o Reinaldo Clorinda, o Altair Roberto Silva,
o Danilo Melo, o Cidadão, o Douglas Mendonça, o Pedro Otávio Torres, tem o Douglas Mendonça de novo, o João Carlos Martins, o Jean Maier, o Daniel Kodama e lá no Instagram um abraço pro Rafa Dantas. Esse aqui é o vlog do Zé, que os vídeos estão aqui no YouTube. Vocês podem ler o artigo completo lá no blog do Zé, que é muito legal para vocês verem os detalhes 100% das imagens. O pessoal do Patreon recebeu o pacote que tem alguns arquivos RAW. Essa aqui é um objetivo que eu não sabia nem o que era o RAW naquela época, eu fotografava com a 20D. Eu usava o RAW muito mais quando eu precisava de resolução para se eu fosse imprimir alguma coisa, então a maioria das fotos foi em JPEG. E também a gente está sociável com vocês via Twitter, Facebook, as fotos são no Tumblr, eu tenho Instagram também, a gente está ao vivo agora no Periscope, que acabou de ver o tombo que tomou aqui a lente. E é isso, eu gostei dessa lente, não tenho por que não recomendar, eu prometo trazer outros equipamentos vintage, né? Vão parar de colocar a mão no bolso para comprar equipamento L, porque essa daqui faz fotos que eu nem lembrava que são muito bacanas. Um beijo, um abraço, o humor de sempre.